Boa tarde, amigos. Muito boa tarde. Aqui quem fala é Augusto Pinheiro. Primeiro eu gostaria de saber se estão me ouvindo bem. Quem estiver ouvindo direitinho pode dar um olá aí no chat, por favor. Obrigado, ótimo, gente. Bom, bem-vindos a mais um webinar da Fato Consultoria. O tema de hoje vai ser sobre teste de software. Queremos um nome curioso aqui, que é teste de software, automação sem direção, é receita de confusão. Definição da estratégia pela análise de risco e cobertura. Eu sou consultor de TI, trabalho aqui na Fato e vou conduzir o webinar de hoje até o final. Queria passar algumas orientações iniciais para a gente começar aí e não ter nenhum problema durante o nosso webinar. Primeiro, para que vocês deem preferência ao uso de conexão de banda larga. Eu vou fazer o uso do vídeo. Se por acaso a gente tiver problemas durante a transmissão, eu vou alternar para o modo de apenas áudio, tá? Se vocês tiverem necessidade, ajuste o idioma da sala na barra de ferramentas, lá do direito, superior direito. Esse evento vai ter cerca de 45 minutos de explicação e 15 minutos ao final para perguntas e respostas. Vocês podem já enviar suas perguntas, que nossa equipe de apoio aqui vai organizar as perguntas e eu vou tentar respondê-las ao final. Eu peço que vocês usem o chat só para o assunto desse webinar. Para aqueles que possuem certificação do PMI, como do PMP, esse evento vale um PDU. Ao final da apresentação, a gente vai publicar esse vídeo no nosso canal do YouTube e o certificado de participação vai ser enviado para vocês por e-mail. O vídeo também vai ser divulgado no Twitter, no Facebook e no LinkedIn, tá ok? Bom, a Fato é uma empresa que tem mais ou menos 20 anos de existência. A gente começou como uma fábrica de software, éramos todos desenvolvedores, e ao longo do tempo a empresa ela foi mudando um pouco o seu perfil. Hoje a gente não trabalha mais como uma fábrica de software e trabalha como uma consultoria que apoia os nossos clientes no planejamento e avaliação de desempenho dos processos de TI. Fazemos isso através de treinamentos, através de consultorias, através de oficinas, nos assuntos de requisitos, métricas de software e testes. Dois de nossos sócios são responsáveis aí pela publicação dos dois livros que estão aí em tela, um sobre análise ponto-função, é o livro mais vendido no país sobre esse assunto, e há uns 3 anos atrás, mais ou menos, foi publicado o livro aí de engenharia de requisitos. Então, a gente atua tanto no Brasil quanto fora, nesses assuntos, provendo aí um suporte à governança de TI. Tudo bem? Bom, vou falar para vocês aí da motivação desse webinar de hoje, dessa gravação. Minha ideia aqui hoje é trocar uma experiência com vocês, de um caso real, um caso prático que a gente passou aqui dentro da empresa. Então, eu me vesti ele de Homer, né? Em algum momento eu conversei com o Sr. Burns e ele me disse o seguinte, que precisávamos automatizar todos os testes do nosso sistema para evitar que os erros que já tinham sido corrigidos uma vez voltassem a aparecer em produção. O que aconteceu? A gente tinha uma aplicação web desenvolvida em PHP e a gente tinha uma dificuldade grande de estabilizar a aplicação, no sentido de que a gente publicava uma nova versão e erros que já tinham sido corrigidos anteriormente reapareciam. Então, daí a ideia do Sr. Burns, aí, o nosso amigo, pedir para automatizar todos os testes. E
por causa desse pedido que motivou esse webinar de hoje, que eu vou compartilhar com vocês. A gente vai ter uma agenda aí, que eu vou começar falando sobre testes de software, tipos, níveis e técnicas, um pouco sobre automação de testes, falar sobre o mito que existe de que automatizar testes é algo muito caro. Vou apresentar a pirâmide dos testes, alguns passos importantes, que eu considero importantes, para o sucesso da automação de testes, estratégia de testes automatizados. No dia de hoje a gente vai abordar só a análise de risco e cobertura, a gente tem um tempo não muito longo para falar, e vou encerrar aí com algumas das conclusões que eu pude tirar dessas experiências, tá ok? Bom, importante a gente saber que quando se fala de teste de software tem diferentes tipos, níveis e técnicas. Então, o teste de software ele pode ser realizado com uma técnica de caixa branca, onde faz a avaliação do código, seus fluxos, o fluxo que está coberto, que não está. Um teste de caixa preta, onde você só analisa entrada e saída, o que o seu software produz de resultado, abordando aí como testar. Seu software pode ser testado em diferentes níveis. Um teste de unidade, que venha a ser um teste que seria a menor porção do software, né? Você vai testar uma pequena funcionalidade, uma pequena função. Teste de integração, que está no nível acima, onde você já começa a colocar funções para se comunicar de alguma forma e testa essa integração, né? Avaliando a interface das funções para saber se elas estão se comportando como projetado. E evoluindo aí para teste de sistema até chegar a teste de aceitação. Então, isso aí cobriria quando testar. E o que testar é abordado aí por diferentes tipos de teste. Eu coloquei aqui alguns tipos. Essa imagem eu busquei na internet, né? Existem várias aí. Então você pode fazer um teste de funcionalidade, né? Um teste funcional, onde você vai avaliar se aquilo que foi entregue, se o que o software está fazendo é efetivamente aquilo que foi solicitado pelo usuário na sua especificação. E pode também avaliar como o sistema se comporta com relação à segurança, à carga, à concorrência, enfim, define aí o que testar. Então, é importante saber que a ideia aqui não é ser um vídeo muito profundo do básico dos testes, mas vou compartilhar uma experiência de uma forma geral, então não cabe aí, talvez, entrar nos detalhes de cada item desse. Então, é importante saber aqui que para diferentes níveis de teste, devem ser usadas diferentes abordagens, né? Então, para cada momento do ciclo de vida de um determinado produto de software, deve-se utilizar diferentes abordagens, e o que inclui aí técnicas, ferramentas e pessoas. Importante saber que existem perfis diferentes para diferentes tipos de testes. Então, uma pessoa que é especializada ali nos testes funcionais provavelmente vai ter um perfil diferente de uma pessoa que vai estar envolvida aí nos testes de segurança ou nos testes de carga, por exemplo. E assim como testes, né, é um assunto, é algo que é um pouco complexo, automação de testes também é um monte de coisa. Então a gente tem aí ferramentas que vão nos apoiar a fazer os testes unitários, por exemplo. Se eu estiver codificando lá em Java, eu vou usar o JUnit para fazer os testes unitários, os testes de integração, ou o NUnit para C#, PHP Unit, enfim. Se eu quiser trabalhar com testes funcionais, eu posso usar, por exemplo, o Selenium ou o Protractor, ou enfim, alguma aplicação desse tipo. Posso ter a necessidade de gerenciar os meus testes de uma maneira mais robusta, aí, por exemplo, com o uso do HPLM ou TestLink, que é uma ferramenta gratuita.
Enfim, existe uma quantidade enorme de ferramentas disponíveis no mercado, ferramentas inclusive livres que você pode estar utilizando aí dentro do seu projeto, tá? Importante saber, né, que para cada tipo, para cada nível de teste, para cada tipo diferente de teste, você vai utilizar uma ferramenta diferente. Desde o nível mais básico até um nível assim mais, digamos, mais sofisticado, né, onde você já vai passar a usar várias ferramentas integradas. Depende muito do nível de maturidade da sua organização. Um mito que existe é que automatizar teste é caro. Várias pessoas que eu converso falam a mesma coisa, né? Tem muita gente que não quer saber de automação de testes porque acha que é caro. Eu pergunto, né, será que é caro mesmo? Ou será que a abordagem utilizada não foi uma abordagem muito correta, mais adequada, né? Então, a cobertura da automação, algo que é importante a gente ter em mente, é que a cobertura da automação, ela deve, sim, estar ligada ao ROI, que seria o retorno sobre o investimento. Importante ter em mente que esse retorno sobre o investimento na automação de testes não é algo imediato. Então, não é porque eu comprei uma ferramenta que minha próxima release vai ser um sucesso com relação aos testes. Por quê? Porque desenvolver os testes automatizados, ele leva aí de 3 a 10 vezes mais tempo do que você executá-los manualmente. Por quê? Porque na prática você vai ter que desenvolver uma funcionalidade para testar outra funcionalidade. Então existe a necessidade da equipe envolvida aprender a utilizar o framework escolhido, interpretar os resultados, fazer a instalação, divulgar esse conhecimento internamente, inserir esses processos nos processos já existentes de testes. Tem muitas empresas que nem processo formal de testes têm. Então, em muitos casos, que só o teste ali do desenvolvedor já é o suficiente. O ganho na automação de testes, ele vai acontecer quando houver a redução do tempo na execução dos testes. Então, uma vez que você vai gastar um tempo para desenvolver esses testes automatizados, vai ser um tempo considerável, porém, na reexecução desses testes é que você vai ter ganho. Então, por exemplo, se você tem um teste lá que você, entre fazer o setup do ambiente, carregar a massa de dados, executar o teste, você gastaria, por exemplo, 40 minutos, você vai gastar um tempo para desenvolver um teste, para criar esse ambiente, para criar essa massa de dados, para criar as condições de testes, mas na reexecução, esse teste vai rodar em questão de segundos. Então, é exatamente aí que você tem o ganho na automação de testes. Por exemplo, uma coisa que gasta um tempo enorme é você preparar o ambiente. Outra coisa que gasta um tempo enorme é você preparar a massa de dados. Então, muitas vezes, para você fazer um determinado teste, você não consegue simplesmente chegar na frente do computador ali e realizar um teste. Você precisa que alguém faça um determinado cadastro, popule um determinado registro com já um conjunto de informações. Então, tudo isso leva tempo. Então, a partir do momento que você codifica esses testes, versiona esses testes e faz com que esses testes passem a fazer parte do seu software, você vai ganhar exatamente no momento em que esses testes precisarem ser executados uma quantidade de vezes maior. Então, o que é comum da gente ver, né, o que o Sr. Burns aí, como o Sr. Burns estava querendo, era que todos os testes de interface fossem automatizados. Então, haveriam testes manuais e, além disso, os testes de interface. Então,
a figura que está apresentada aí do lado esquerdo é o cone antipadrão, assim chamada, né? A abordagem mais correta deveria ser o quê? Você investir em testes unitários automatizados, em testes automatizados de integração, de API, por último, de interface, e alguns testes ainda vão ser executados manualmente. Não há problema nenhum. O problema é você só ter teste manual, muitas vezes você tem uma funcionalidade, um sistema em que você faz uma combinação de informações e você teria que fazer os testes com uma quantidade enorme de combinações de informações. Quem pode me dar um retorno? Ah, ótimo, ótimo. Vocês ouviram até onde? Eu estava falando já da pirâmide, né, do lado direito, correto? Tá ok, gente. Tá. Desculpa aí pela interrupção, tá ok? Muito bem. Então, a gente. O ideal seria você investir mais em testes unitários automatizados, testes de integração e, por último, testes de interface. Por que a gente fala isso? Porque a interface ela sofre digamos, ela muda com frequência. Então, por diversas vezes o usuário, você especifica os requisitos junto com o usuário, ou alguém da sua equipe que especifica os requisitos, e quando você vai apresentar o software, esse software já mudou, ou entre uma versão e outra, mesmo que não mude, né, ao final da release, você suponha que você vai lá desenvolver seu teste de interface. Mas se a função ela não está muito bem, muito estável, né, o usuário ainda está fazendo muitos testes, ainda não tem muita certeza que é exatamente isso que ele quer, provavelmente essa função ela vai mudar, né, essa funcionalidade, essa tela, esse relatório, essa consulta, ela vai mudar nas próximas releases. Então, o investimento que você vai fazer na criação de teste automatizado de interface, ele pode ser perdido. Então, o que é ideal? O ideal é você investir nos testes unitários automatizados, então, ou seja, você vai
automatizar os testes das funções que estão por baixo, né, nas camadas mais inferiores, automatizar os testes dos componentes que se integram, e por último, vai tratar de automatizar a interface, tomando cuidado de buscar automatizar aquilo que é mais relevante para a aplicação, aquilo e também as funções que já estão no nível de maturidade maior. Por quê? Porque você vai desenvolver uma automação de uma tela, e se ela sofrer mudança, você perdeu aquele investimento, ou você vai ter que investir um pouquinho mais para fazer ajustes naquela função, né, que seria o teste automatizado. Ok? Então, eu tenho alguns passos aqui importantes para o sucesso da automação de teste. Então, o primeiro passo que é que você conheça as necessidades do negócio. Quando eu falo conheça as necessidades do negócio, é no sentido de que as necessidades do negócio com relação à automação de testes. Então, o que está se buscando com esse projeto de automação? Então, você tem que tomar um certo cuidado com relação a isso, de maneira que o que você vai fazer esteja alinhado com os objetivos da organização, para você não sair automatizando, criando teste unitário, que seja, de qualquer coisa que muitas vezes não vai ter aí um resultado tão benéfico. O segundo passo seria você desenvolver uma estratégia de testes automatizados. E é isso que eu vou focar aqui hoje. Vou apresentar um modelo aí de análise de risco e cobertura. Terceiro passo, você testar o framework de automação de teste escolhido. Por que isso é importante? Porque você testar bem esse framework de teste antes de inserir esses testes no seu processo. Porque cada ferramenta vai te auxiliar em alguma coisa e essas ferramentas elas têm limitações, então é importante você testar bem o framework, saber o que ele faz, o que ele não faz muito bem, quais são as vantagens de usar um framework A ou um framework B, exatamente porque você pode acabar se comprometendo com algo que vá um pouco além daquilo que o framework que você escolheu é capaz de entregar. Monitorar o progresso continuamente e, naturalmente, fazer os ajustes necessários. Implementar o processo de automação de teste de software. Conheço várias organizações que não têm nem o processo de teste de software definido. Então, quando você fala de inserir automação, muitas vezes você vai inserir automação, mas as pessoas que hoje estão responsáveis pelo teste, elas não têm conhecimentos a respeito de conhecimento suficiente para desenvolver aí os testes automatizados. Então, implementar o processo, fazer esse exercício aí do que seria esse teu processo de automação de testes, é importante para você acomodar essas mudanças que vão ser provocadas pela automação de teste no seu processo atual. E por último, colocar pessoas certas ou pessoas adequadas, né, no projeto, num projeto de automação de teste. Então, é necessário você conhecer os perfis, os conhecimentos e qualificações necessárias para que as pessoas façam os testes automatizados. Bom, agora entrando um pouco aí na análise de risco e cobertura, eu quero trazer aqui só para a gente nivelar o conhecimento, o que é risco e cobertura sob a ótica do Comitê aí Internacional de Qualificação de Teste de Software, o ISTQB. Risco é o fator que pode resultar em consequências negativas, normalmente expresso em termos de impacto e possibilidade. E cobertura é o grau em que os itens ou funcionalidades foram exercitados aí, ou serão exercitados por um conjunto de testes. E isso pode ser expresso em uma porcentagem. Um dos resultados do nosso trabalho com análise de risco e cobertura
é a produção de uma matriz de risco, como essa que está em tela, onde eu tenho aí 4 quadrantes e as minhas funcionalidades, elas estão dispostas, cada uma no seu respectivo quadrante. Sei que a fonte está pequenininha, mas eu vou explicar para vocês cada um deles. As funções que estão no quadrante verde, elas foram classificadas como funções que têm um baixo impacto técnico e um baixo impacto negocial. Então, são funções mais simples de ser desenvolvida e funções que provocariam um impacto menor no negócio, caso elas venham a falhar. As funções que estão dispostas no quadrante azul, no lado esquerdo superior, são funções que têm uma complexidade técnica maior no desenvolvimento, um pouco mais de risco de ter problema, porém não representam tanto impacto quanto a problemas que podem provocar no negócio. As funções do quadrante amarelo, elas têm baixo impacto técnico, porém elas têm algum ou um grande impacto para o negócio. As funções que estão no quadrante vermelho, elas têm tanto alto impacto técnico, ou são funções complexas, funções que potencialmente podem dar problema, e também são funções que foram classificadas como tendo um risco, apresentando um risco maior para o negócio. Ou seja, são funções da minha aplicação que, se falharem, elas podem causar um grande prejuízo, elas podem causar uma grande indisponibilidade, podem causar um grande transtorno. Então, o primeiro passo aqui para fazer essa análise de risco e cobertura é criar uma lista de funcionalidades do sistema. Então, no nosso caso aqui, a gente criou uma lista a partir de uma planilha de contagem de pontos de função. Para quem conhece, sabe que na planilha de contagem de pontos de função só existem elementos funcionais, ou só deveriam ter elementos funcionais. Então, eu tenho aqui uma relação de funcionalidades do sistema sob uma perspectiva funcional, tá? Atendendo lá o pedido do Sr. Burns, foi escolhida aqui essa visão funcional para saber o que seriam as funções candidatas a terem os testes automatizados, os testes funcionais automatizados criados. Tá ok? Segundo passo é classificar cada funcionalidade quanto ao risco. Então, isso foi feito também a partir daquela planilha. Eu tenho uma coluna aqui de fatores técnicos que indicam a probabilidade de problema, o risco técnico, os fatores de impacto para o negócio. De acordo com o que eu especifico na coluna de fatores técnicos e o que eu especifico na coluna de fatores de negócio, eu vou posicionar aqui no quadrante específico. Né? Vai ser o 1, vai ser o 2, vai ser o 3, vai ser o 4. Vou avaliar nesse momento, vou considerar aí as necessidades do negócio quanto ao que ele espera com relação à automação de testes, em termos de ganho de eficiência dos testes e redução de custos. Então, pode ser que tenha uma funcionalidade aqui que para mim é mais crítica, que eu vá ganhar muito automatizando aquela função, porque é uma função difícil de testar, uma função, enfim, que dá trabalho de montar o ambiente de testes, enfim. Posso tomar algumas decisões aqui nesse momento para selecionar essa função para implementar o teste primeiro, né? Além disso, faço a avaliação ali do impacto técnico e do impacto para o negócio. Terceiro passo é fazer a priorização. Então, uma vez que você relacionou as funcionalidades, fez a classificação quanto ao risco, você faz a priorização, observando como elas foram dispostas aí nos quadrantes. Então, pode ser que você avalie que vai só
implementar um subconjunto das funcionalidades que estão no quadrante vermelho, naturalmente que você deve avaliar, levar em consideração o orçamento que você tem, o tempo disponível, as pessoas disponíveis. Pode ser que você queira também automatizar as funções, né, em termos funcionais, né, as funções que estão no quadrante amarelo, ou você não tem pouco orçamento, tem pouca gente e tem pouco tempo. Então você vai pegar umas 2 ou 3 funções ali do quadrante amarelo e vai fazer os testes funcionais desse conjunto escolhido. Isso vai depender naturalmente aí de outros fatores, né, como orçamento, tempo e recursos disponíveis. O quarto passo seria você definir a cobertura. Então, para cada para cada funcionalidade priorizada, então, supondo que eu escolhi lá um conjunto de 10 funcionalidades que eu vou investir em teste funcional automatizado. Então, eu tenho aqui, né, nesse meu exemplo aqui, eu trouxe 2 funcionalidades, eu tenho a lista, o ID, o número do requisito, o risco que foi classificado no passo anterior, e o cenário de teste, onde eu vou exatamente descrever, com base nos meus requisitos, ou com base naquilo que a funcionalidade faz, eu vou descrever um cenário de teste que precisa ser criado, seja para o teste manual, seja para o teste automatizado, não importa. Eu vou descrever o cenário de teste, a condição de teste que precisa ser exercitada. Então eu vou avaliar a minha funcionalidade, ou o meu documento ali de requisitos, e com base no que esses requisitos vão especificar, eu vou descrever ali, item a item, para saber o que eu preciso testar. Nesse caso aqui em tela, a gente especifica também qual é a fase de testes. Se vai ser um teste de aceite, vai ser um teste de sistema, se é positivo ou negativo, avaliação do risco do teste, né? Por exemplo, pode ser que seja um teste ali, o impacto, se aquela condição falhar, eu não consigo fazer mais nada na funcionalidade. Ou não, o que eu descrevi aqui é simplesmente uma questão cosmética, uma questão mais visual, mais gráfica. Ou o que eu descrevi aqui, por exemplo, é o caminho, o fluxo principal da funcionalidade, ou seja, aquilo tem que funcionar. Então é assim que eu vou fazer a classificação de risco do teste entre alto, médio e baixo. E o último passo é elaborar ou desenvolver o teste funcional. Lembrando que nesse caso aqui a gente estava tratando de testes funcionais. Então nesse momento eu vou, eu já defini quais são as funcionalidades, eu já relacionei todas as funcionalidades do meu sistema, ou do meu módulo, ou da minha release, ou da minha versão, já relacionei tudo, já fiz a classificação quanto ao risco, já priorizei levando em consideração o cenário em que eu estou inserido, ou seja, quantidade de recursos que a gente tem, quantidade de pessoas, quantidade de tempo que a gente tem. Fiz essa priorização e agora já descrevi os cenários que precisam ser exercitados pelos testes e agora vou escrever aqui o teste funcional. Eu vou escrever aqui o meu roteiro de teste, se eu tomar a decisão de fazê-los manualmente, ou escrever o script de teste automatizado. Trouxe aqui uma cópia de tela do Selenium IDE, que é uma ferramenta disponível no mercado, gratuita, para você escrever testes funcionais automatizados. Então, ela conta com um recurso interessante, que é de record and play. Então, você pode... e é de uso muito simples, né? Para quem tem aplicação web, isso é uma beleza. Você
especifica uma URL base de uma aplicação, inicia a gravação e começa a navegar pela aplicação, e você consegue fazer a navegação, e ele vai gravando essa navegação, ele captura aí os nomes dos componentes que precisam estar na tela, os componentes que precisam ser testados, os componentes que precisam apresentar determinados valores. Então, tudo isso o Selenium IDE ele já faz. Existem outras aplicações mais robustas, né? Por exemplo, como o Catalon é uma delas. Existem várias disponíveis aí no mercado, que você pode utilizar para poder automatizar os seus testes. O Selenium IDE é um bom ponto de partida aí para quem está começando, muito simples de ser utilizado, e por isso mesmo que eu coloquei aqui na nossa tela. Então esse é o quinto passo aí para fazer a análise de risco e cobertura. A partir daí você vai efetivamente colocar a mão na massa. Uma vez que você tem aí, você vai definir, por exemplo, um conjunto de testes, uma suíte de testes que você vai fazer. Suponha que aqui num caso específico eu vá testar apenas um subconjunto aí das funções que estão em vermelho. Então, se tratando aqui, por exemplo, de um software de cadastro, lá vou testar se a inclusão do registro está certa, vou testar alguns campos para saber se o sistema está fazendo as validações corretas, ou se ele está fazendo os cálculos adequados. Então, posso fazer esse tipo de teste. Essa análise de risco e cobertura, ela é uma forma de fazer isso, ela não é a forma de fazer, é uma forma. Então é isso que eu queria passar aqui, assim, de sair desse webinar com alguma coisa prática, né? Não sei muito bem por onde começar, vou relacionar um conjunto de funcionalidades, vou avaliar quanto ao risco, vou classificar quanto a essas funções, vou priorizar, vou definir a cobertura, definir o risco do teste, vou determinar em que momento que isso vai ser feito e vou escrever o teste, seja ele manual ou automatizado. No nosso caso aqui, essa ação, voltando lá na história do Sr. Burns, né? Essa ação, ela foi iniciada com esse pedido para automatizar tudo funcional, e a gente avaliou que tudo não seria possível, que seria possível seria um subconjunto de funcionalidades, as que estavam mais estáveis, as que eram mais relevantes, as que eram mais críticas, e foi feito dessa forma. Outras ações acabaram sendo derivadas desse trabalho. Então, que ações foram essas, né? Então, a primeira ação que foi derivada, que tem relação com qualidade, tem relação com a atividade de verificação e validação, foi a inspeção, que tem a ver com o processo de verificação. Então, fizemos uma mudança aqui no processo de desenvolvimento, onde o dev passou a realizar a inspeção do próprio código-fonte, né, do código-fonte criado ou alterado por ele, antes dele solicitar o merge. Então, muitas vezes o desenvolvedor ele não toma esse cuidado, né? E tem muitas organizações, por exemplo, que só fazem a inspeção depois do merge feito. Então, é um cuidado que a gente achou interessante tomar aqui, exatamente para quando você for fazer essa integração lá no final da release, não ter muita coisa para você corrigir. O SonarLint é um plugin disponível, você pode utilizar, por exemplo, no Eclipse, na ideia do Eclipse, instalar o plugin do SonarLint e fazer, você desenvolvedor acabou de fazer seu código, você vai lá e executa a inspeção, e ele faz uma varredura no seu código e tenta apontar ali vários problemas em potencial, variáveis não declaradas, problemas de
de sintaxe, enfim, más práticas de programação. Ele ajuda numa série de elementos, problemas que podem gerar dificuldade na manutenção futura. Então, por exemplo, eu tenho aqui código, literais que estão espalhadas pelo código inteiro. Então, isso quer dizer que mensagens que são exibidas para o usuário estão espalhadas pelo código todo. Então, significa que o dia que eu quiser mudar a mensagem, eu vou ter que varrer o código todo para ver onde que esse problema é disparado e onde essa mensagem é apresentada, né? Então, o SonarLint, né, não só o SonarLint, mas o SonarQube também faz isso. Ele funciona aí de uma maneira muito interessante para você fazer a inspeção. É também uma das ferramentas disponíveis. Existem outras, eu acho que foi em novembro, dezembro, eu fiz um webinar específico sobre inspeção. Está disponível no nosso canal, quem tiver interesse pode olhar lá, entrar no canal da Fato no YouTube e pesquisar por inspeção de código usando Sonar. Foi um webinar como esse aqui que eu falei só sobre inspeção. Outra mudança no nosso processo foi na liberação. Então agora o sistema ele passa por uma inspeção automatizada após todo o merge, ou seja, o código, quando ele é mesclado de diferentes desenvolvedores, ele vai ser submetido a uma inspeção utilizando o sistema SonarQube. Função dele também é identificar problemas na estrutura do seu código. É muito interessante o uso dele, ele fornece relatórios bem interessantes, inclusive apresentando nos relatórios da inspeção, ele é capaz de ler os relatórios dos testes unitários e apresentar nesse relatório. Então, é uma ferramenta que, se bem configurada, você consegue trabalhar e ter um resultado muito interessante aí, tanto para inspeção quanto testes. Ele não executa testes, mas ele é capaz de interpretar os resultados dos testes unitários e apresentar para você. Outra ação derivada foi com relação aos testes unitários. Como eu mostrei na pirâmide dos testes lá, deveria ser onde a gente ia ter o esforço maior, o investimento maior, seja de energia quanto de dinheiro. Nesse caso dessa aplicação, era um legado, ela não foi desenvolvida de forma a se pensar nos testes desde o começo. Apareceu, num determinado momento, essa necessidade. Então, aqui tomou-se a decisão de fazer o seguinte: então a aplicação é muito grande, não convém eu parar tudo agora e ficar criando teste automatizado do sistema inteiro. Deveria ter sido feito isso, mas não foi. Creio que seja um cenário muito comum, até creio que vários de vocês já tenham se deparado com uma situação dessa, né? Então, o que foi feito aqui foi criar os testes unitários nas funções mais utilizadas do sistema, que a gente avaliou que seria mais crítico de ser automatizado, e também em funções novas. Então, foi feito isso usando o pacote do PHP Unit, essa ferramenta nossa aqui foi escrita em PHP. Então, utilizei aí o PHP Unit para automatizar esses testes unitários. Lembrando aqui que o teste unitário ele é um teste para você verificar se uma pequena funcionalidade está produzindo o resultado que você gostaria, né? Também foi feito a implementação dos testes de integração, usando também o pacote do PHP Unit, que ele também permite isso. Então, foram selecionados métodos de classe localizadas na camada de negócio. Então, de novo, né? Recurso escasso, eu tenho que tomar decisão sobre o que eu vou fazer. Então, tomou essa decisão aqui de selecionar métodos que estavam localizados na camada de negócio.
No nosso caso aqui, a gente colocou para funcionar o PHP Unit junto com o pacote do PHP Code Coverage. É um pacote interessante que você consegue avaliar a cobertura dos seus testes, né? Observa aqui que nessa função, que vai aqui, está aqui no lado direito, né? Eu tenho, vai aqui das linhas 120 até a linha 142, e eu tenho algumas linhas que estão em verde e outras linhas que estão em vermelho. E minha legenda diz exatamente que as verdes foram executadas, ou seja, eu tenho testes que exercitaram essa função, ou seja, eu consigo garantir que naquele trecho de código ali a função foi executada e ela não quebrou. E o que está em vermelho é o que não foi executado ainda. Não foi exercitado, provavelmente porque o teste não foi criado ou não foi criado com as condições necessárias para que o fluxo entrasse ali dentro. Então, é um pacote interessante de você utilizar, porque você consegue ter uma visão como essa aqui. No caso aqui do lado esquerdo, eu tenho os fontes do sistema, e ele apresenta aqui na legenda o percentual de cobertura. De 0 a 50% é uma cobertura baixa, de 50% a 90% uma cobertura média, de 90% a 100% uma cobertura alta. Então eu tenho alguns aqui que têm uma cobertura alta, alguns que têm uma cobertura média. Então você, utilizando esse pacote, no meu caso era PHP, então usei PHP Unit mais PHP Code Coverage. Você tem disponível para Java e para outras linguagens também. Então eu consigo ver, depois da inspeção, depois da execução do teste unitário, do teste de integração, ele gera o relatório no formato HTML e eu consigo navegar por esse relatório, de modo que eu clico num fonte, eu clico numa classe, eu consigo ver o percentual de cobertura que os testes foram capazes de cobrir ali no determinado arquivo fonte ou numa determinada classe, e estabeleço alguns critérios aí para poder melhorar a minha cobertura. Então essa também foi uma ação derivada aí desse primeiro trabalho que a gente fez. E, por último, os testes funcionais. Então a gente iniciou o desenvolvimento dos testes funcionais automatizados, segundo a priorização definida pela estratégia de análise de risco e cobertura, utilizando aquela planilha, aquela metodologia que eu expliquei agora há pouco, e os testes foram desenvolvidos estão sendo desenvolvidos usando aí o Selenium IDE. Bom, que conclusões que a gente pode tirar disso aí tudo, né? De novo, essa foi uma abordagem. A gente tinha um cenário de um legado, a aplicação que não tinha testes automatizados e surgiu a necessidade de criá-los. Então, o projeto de automação de testes surgiu depois da aplicação, muitas vezes isso acontece, creio que vocês aí que trabalham com desenvolvimento já devem ter passado por isso uma ou várias vezes. É importante de deixar claro também que essa abordagem que a gente decidiu utilizar, ela não é a abordagem ou a única possível, mas é uma possível. Então, isso eu queria compartilhar aí, que foi uma abordagem que acredito que seja uma abordagem eficiente para você fazer a priorização e seleção daquilo que você vai testar, daquilo que é mais importante para o negócio. As maiores fontes de frustração dos projetos de teste normalmente são relacionadas a expectativas iniciais pouco realistas, né? Era a expectativa lá do Sr. Burns, né? O cara acha que vamos automatizar teste, então baixa uma ferramenta da internet que já faz tudo. Todo mundo acha que as coisas são assim, né? E não são. Você precisa suar bastante, precisa descobrir como é que funciona, precisa testar, vai ver que nem tudo funciona como é apresentado no preview lá da aplicação. Muitas vezes você vê uma demo da aplicação
do framework de automação de teste, você acha que ele funciona super bem, e quando você traz para dentro de casa e começa a utilizar, você vê que não é tão bem assim. Então é interessante também, se for possível, você fazer uma prova de conceito, não só assistir uma demo, né? Fazer uma prova de conceito para ver se ele vai funcionar efetivamente dentro do seu cenário, do seu ambiente, se vai atender as suas expectativas, as expectativas de quem está patrocinando aí o teu projeto, né, ou essa iniciativa de automação de testes. Ainda com relação a alinhamento de expectativa, vale levar em consideração aí que tudo isso tem custo, né? A implementação desses projetos de automação de teste tem custo, a manutenção desse teste tem que ser considerada, porque toda vez que você faz a manutenção, uma vez que você cria testes automatizados, lembrando que teste automatizado é software precisa de manutenção à medida que o seu software original, né, o seu software da sua operacional ali, da sua organização, sofrer manutenção, naturalmente o seu teste também vai ter que sofrer manutenção, ou pelo menos ser analisado. Então é importante que se leve isso em consideração. Os custos são custos relacionados a talvez a aquisição de um determinado pacote. Existe muito pacote disponível na internet para uso gratuito. Eu estou com a expectativa aqui de criar uma série de vídeos fazendo pequenas demonstrações desses pacotes, e aí vocês que estão aí inscritos nas nossas redes sociais vão ser notificados de quando esses vídeos forem publicados. Eu acho que é muito interessante, porque esse assunto de teste de software, ele, além de ser complexo, ele é muito amplo. Então, existe todo tipo de pacote, para todo tipo de bolsa, para todo tipo de projeto, coisas web, coisas mobile, coisas que vão funcionar com um legado e que não vão funcionar com o outro. Então, é um assunto bem, bem vasto. Importante, então eu estou com essa expectativa de criar esses vídeos, vocês em breve vão ser notificados quando esses vídeos forem publicados. Não se pode testar tudo e nem automatizar tudo, pelo menos não seria adequado em termos de custo, tempo e recursos disponíveis. Então, você tem que avaliar, é necessário você analisar aí o que é mais importante, priorizando aí o que é mais efetivo. Lembrando que a recompensa da automação de testes, ela vem de testes que são executados com regularidade, e o ganho vai ser percebido especialmente quando você conseguir reexecutar uma bateria grande de testes num tempo muito pequenininho. Naturalmente que você vai gastar um tempo grande para desenvolver os testes, mas lá na frente, por exemplo, quando você fizer uma manutenção no seu código e precisar executar um teste de regressão, você vai ter aí uma quantidade enorme de testes sendo realizado num tempo muito curto. E isso é muito interessante, isso é muito bacana. Também quando essa iniciativa ela amplia a cobertura dos testes, né? Supondo aqui que muitas vezes você tem um cenário complexo de ser executado, então o testador ele precisa ter muita atenção no que está fazendo para poder executar os testes, e muitas vezes ele acaba gastando tanto tempo para executar os testes, já nos fluxos mais simples, e que não sobra tempo para pensar em coisas mais elaboradas, né? Às vezes você acaba não exercitando esse código assim com uma forma tão robusta assim, porque você está imerso ali naqueles testes, aqueles milhares de testes que precisam ser feitos, que são os testes mais básicos, e não sobra tempo para fazer um teste mais elaborado, né? E
Por último, existem casos aí que dificilmente você poderia fazer testes manuais, ou seria difícil de você fazer testes manuais. Então, nesse caso, você acaba tendo uma recompensa quando você promove aí um projeto de automação de teste. Bom, como é que a gente pode ajudar vocês aí, né? Caso vocês estejam, vocês, a organização de que vocês trabalham, estejam no momento aí de iniciação, digamos assim, no processo de automação de teste, então a gente pode ajudar fazendo instalação, configuração e preparação de ferramentas, automatização do processo de inspeção e do processo de testes, mentoria dos envolvidos no processo, né? Existem outros profissionais aqui que entendem de testes que poderiam trabalhar nessa mentoria, no desenvolvimento dos testes como um projeto. Suponha que você tem um legado que você queira para aquele legado desenvolver os testes automatizados, então a gente pode tratar isso como um projeto, criar um projeto e fazer isso, ou até no outsourcing, criando os roteiros, seja para os testes manuais, seja para os testes automatizados, desenvolvendo e executando os testes, gerando os relatórios e tudo mais. Quem tiver interesse pode enviar uma consulta, aí, um e-mail para o nosso e-mail de contato, e que com certeza vai ser respondido. Eu acabei passando um pouco aí o tempo, então vou ter aí uns 4 minutinhos para responder algumas perguntas. Vou abrir aqui agora. Sim, queria lembrar que tem nosso próximo webinar vai ser no dia 18 de fevereiro, às 13 horas. O link foi compartilhado aqui com vocês no chat. Vai ser sobre medição de uma aplicação do contatos do Google usando a técnica Cosmic, tá? Vou abrir aqui agora para vocês fazerem a avaliação se vocês puderem responder a avaliação aí, vamos colaborar com os próximos webinars. Enquanto isso, eu vou pegar as perguntas aqui e vou ver o que eu consigo responder nesse tempo. Se eu não conseguir responder vocês nesse tempo, eu vou pensar algumas aqui, eu me comprometo a respondê-los por e-mail, tá certo? Deixa eu ver qual que foi a primeira aqui. Bom, tem gente pedindo aqui a planilha desse modelo de risco de cobertura, eu posso disponibilizar sem nenhum problema. O Eric fez um comentário aqui que existe também o PMD para fazer a atividade de inspeção, né? De fato, existe, nesse webinar que eu fiz, eu escolhi o Sonar, que eu achei que era ferramenta. Essa coisa de ferramenta é interessante, né? A gente se familiariza com umas mais, com outras menos. Que eu gostei bastante de utilizar foi a Sonar, tanto o Sonar Qubit quanto o Sonar Lint. O Douglas perguntou aqui se tem algum case de sucesso em sistemas legados desktop utilizando o Delphi. Douglas, eu sei que existem algumas ferramentas de record and play, mas de fato eu não conheço nenhuma ferramenta assim que eu possa te recomendar como uma ferramenta bacana, assim, como as que a gente tem para PHP, para Java, para testes de legados em Delphi. A Patrícia fez uma pergunta aí que pode concluir que o sistema não será 100% automatizado. É isso mesmo, não vai ser 100% automatizado. No nosso caso aqui, a gente tomou a decisão de automatizar algumas coisas foram automatizadas na perspectiva funcional, outras coisas tiveram testes unitários automatizados,
outras coisas tivemos aí testes de integração automatizados. Então, a gente escolheu um conjunto de funcionalidades para fazer a automação. Então, é verdade, isso aí, nesse caso aqui não foi 100% automatizado. Uma pergunta aqui, qual é o skill necessário para o time de teste para iniciar a automação de testes? Olha, para iniciar a automação, é necessário naturalmente algum conhecimento de desenvolvimento. As ferramentas de teste de software, elas já fornecem aí elas facilitam a vida da gente no sentido de que você não precisa ter conhecimentos profundos em desenvolvimento para conseguir fazer as gravações dos testes. Depois você vai começar a perceber os padrões que elas geram, você vai começar a se inteirar um pouco mais. Por exemplo, se é um teste de uma aplicação web, você vai verificar o que ela vai gravar, o que ela vai tentar achar são os componentes na tela, e você vai ter a necessidade aí de aprender um pouco de HTML, de como funcionam as aplicações web, para você entender sobre as diferenças entre os browsers, as diferenças entre como é o funcionamento de cada uma delas. Então, acho que o perfil para o time que vai iniciar a automação de testes é, primeiro, ter um pouco aí, não vou dizer que precisa ser um desenvolvedor, mas precisa ter um pouco de curiosidade aí para entender como é que essas suítes de teste elas funcionam. Quem imaginou aí que quis ser testador, que imaginou que nunca ia precisar desenvolver, eu acho que a coisa agora está mudando um pouco de figura, né? Esse skill de desenvolvimento, ele está se fazendo um pouco necessário aí para você conseguir se inserir nesses cenários aí de entender essas suítes mais modernas. Isso é bastante importante. Uma outra pergunta que apareceu aqui para mim: quem automatiza deveria ser a mesma pessoa que testa. Uma coisa para mim é fato, né? Quem desenvolve não pode ser a mesma pessoa que testa, né? O desenvolvedor, ele tem o viés aí de achar que naturalmente, né, natural, isso, que aquele código ele é a prova de bala, né? A prova de qualquer coisa. E aí vem a figura do testador, que normalmente ele tem um perfil. O desenvolvedor, ele é meio que um construtor, né? E o testador, ele tem o perfil um pouco mais destrutivo, mas não é no sentido ruim da palavra, tá? No sentido de que ele é uma pessoa atenta aos mínimos detalhes, ele é bastante criterioso, ele vai procurar identificar uma série de combinações ali numa tela para saber como é que o sistema se comporta naquele conjunto, se ele colocar aquele conjunto de informações. Enfim, ele é uma pessoa que olha o sistema tentando identificar possíveis falhas, né? No caso da automação de testes, eu não vejo problema do sujeito que testa ele desenvolver o teste automatizado. A execução, ela vai ser feita por um clique. Então, uma vez que você construiu um conjunto de testes, empacotou isso numa suite de testes, né, num pacotinho de testes, depois você vai executar isso e o próprio sistema vai mostrar para você o que passou, o que não passou. É interessante que a pessoa tenha aí eu não vejo problema de ser a mesma pessoa nesse caso, né? Quem automatiza e quem executa o teste automatizado. Bom, gente, eu estourei o nosso tempo aqui, eu não respondi todas as perguntas, eu vou dar uma olhada em todas elas e vou responder vocês por e-mail depois,
exatamente para não prender todo mundo aqui. Tem várias perguntas de vários tipos diferentes, então eu vou me encarregar de responder um por um depois. Tudo bem? Agradeço bastante aí a participação de vocês. Desejo a todos aí uma ótima semana. Em março, a gente tem um outro webinar agendado sobre esse tema de teste de software. Talvez as próprias perguntas de vocês me ajudem aí até elaborar um pouco mais sobre o tema. E penso que logo logo a gente vai começar a publicar uns vídeos aí sobre teste de software num formato um pouquinho diferente. Vocês devem ser notificados pelas redes sociais. Tá ok? Agradeço a atenção de todos e desejo aí uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Um abraço.